E a Aline, ai, pessoal! E eu caindo de rir. Hello, people! Oi, pessoal! Tudo bem? Ela voltou, a mais pedida, a mais solicitada desse canal. Vocês não estão nem assistindo por nós mais. Já vi que é a Bruna, vou trocar, vai ser Bruna Vegas. Não vai ser mais Life in Vegas. Life with Bruna em Vegas. Viu só? Pronto. Pronto, Já já falem achei aí, o Bruna, faz um canal. Já achei o nome. Eu tava falando com a Bruna chegou pra mim e falou, Giovana, tem uma ideia de vídeo. Isso. Várias, na verdade. Né? Várias ideias que eu sou dessas, bem criativa. Galera, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Quando a galera vem aqui do Brasil para os Estados Unidos, muitos dos meus amigos, as pessoas que a gente conhece, querem fazer compras. Logicamente, né? Porque é mais baratinho aqui. A galera fica muito pensando só, tipo assim, celular, computador, Apple Watch, porque realmente a diferença é absurda, mesmo com dólar caro. Só que tem outras coisinhas também pequenininhas que servem pro dia a dia, que não são caras aqui. Tem no Brasil também, então tem coisas que vale a pena comprar aqui, às vezes vale a pena deixar pra comprar no Brasil. E que eu não vejo, pelo menos as pessoas que vêm pra cá, não vejo elas pensando nisso também. É verdade, não é? São várias coisas baratinhas. Eu acho que tudo abaixo de 20 dólares. Exato, o mais caro seria 20 dólares. Você que é dona de casa, você que é dono de casa, vale a pena, minha gente, né? Vale. Não vale? Vamos começar logo, hein? Vamos. A gente já tá enrolando muito, vamos começar, porque eu sei que o pessoal Quer saber ir. o que é? A gente É. separou 7 itens e a gente vai falar, assim, do 7º até o primeiro em ordem de prioridade, na nossa opinião. Isso. O que vale a pena comprar aqui ou o que vale a pena deixar pra comprar no Brasil. Isso. Todos esses itens não são grandes, não cabem numa mala pra você sair daqui e levar pro Brasil. Lembrando, todas as compras que você faz nos Estados Unidos, você paga por cima do valor do preço as taxas. Só que o valor de táxi depende de onde você vai Depende comprar, do estado. né? Tem valor que é mais em conta do que outro, mas enfim. Vai começar agora. Número 7 dos itens. Umidificador. Principalmente aqui em Vegas, que é seco, né? Pra gente que mora aqui nesse deserto, nesse calor do caralho, isso aqui vale muito a pena, sinceramente. Só que o umidificador também não é só pra ficar descongestionado o nariz quando tá dormindo num lugar muito quente, nem ficar sufocada. Pra mim, pessoalmente, vale pra deixar a casa cheirosinha, né? Porque eu, como dona de casa, faço minha faxina, entendeu? E gosto, não é verdade? Não é verdade seja dita aqui, né? Não temos empregado, né? Trabalhamos aqui com a verdade. Então, vale a pena comprar um umidificador, além de deixar o ambiente mais, né, confortável, deixa a casa uma delícia de cheirinho. E a gente foi pesquisar quanto é que tava no Brasil pra ver se vale a pena mais aqui ou no Brasil. O preço do umidificador aqui nos Estados Unidos depende da marca e de onde você compra. Eu comprei esse aqui. Minha gente, tem um truque. Antes de vocês comprar as coisas aqui, vocês, pelo amor de Jesus, Pesquisem. olha, a internet é de graça, você pega a internet, olha de graça, tem Wi-Fi de graça em todo lugar aqui. Aí você pega, antes de você comprar essas coisas, vá na Ross, vá na TJ Maxx, vai na Marshalls, vai na Michaels, vai na Michaels ou Marshalls? Michaels, não, Michaels não tem. Não, Michaels Ah, não, é de pintura. Vá na Target, vá nesses lugares também que tem coisa muito em conta. Esse umidificador que na época que eu comprei, na TJ Maxx achei por 15, R$14,99. E a gente foi ver agora e tava esse preço, né? E a gente pesquisou e no Brasil a gente achou por R$60. Claro, tem uns que são mais caros, outros mais baratos, como aqui nos Estados Unidos também tem uns que são mais caros, outros mais baratos. E a gente converteu 15 pra 60, essa é uma coisa que não valia tanto a pena comprar porque saiu o mesmo preço de você comprar no Brasil. Item número 1, 2, 3, 5, 6. Posso falar o nome que eu chamo? Pode. Age do Ai, meu Deus. Minha gente, esse Babyliss aqui é vida. É vida. Eu até tava contando pra Bruna que eu uso chapinha. Eu não uso Babyliss. Mas aí ela sabe usar chapinha. Vai uma destrambelhada que nem Não, é Bruna que usar depende da chapinha. A minha chapinha, ela é redonda. Tipo, ela é redonda e no meio ela é, né, cortada, que faz o cluque. Minha chapinha da Não dá pra Pebal, fazer. daquela que você bota no cabelo, fica a marca do negócio e não presta. Esse aqui é a maravilha do mundo. Esse negócio aqui, você faz assim no cabelo. Acabou. Aí quando sai, fica os cachos. Esse negócio, sem brincadeira, desde que eu comprei isso aqui, Um desse. desde que eu comprei isso aqui, sem brincadeira, umas 5 amigas minhas já compraram. Sério? Sério, eu sou bem influenciadora de compras. Quer comprar? Cola em mim que é sucesso. O Viu? preço desse Quero negócio- ver. Vamos ver. Se vocês forem comprar alguma coisa dessa, já deixa aqui no comentário. Vamos ver se a Bruna realmente é influenciadora de compras. Hashtag vou comprar porque Bruna comprou. esse Babyliss, na verdade, o preço dele, eu encontrei, pronto. Importante ser ir na Ross, TJ Maxx, negócio.
Eu encontrei esse aqui, exatamente esse, por R$14,99 na Ross. Eu e mais 4 amigas que compramos. Foi que eu falei pra Bruna, eu disse, mas Bruna, Ross, às vezes ela não tem o produto lá. Não é sempre que tem aquele produto. Ela disse, Giovana, mas até uma amiga minha da Califórnia... Minha amiga mora na Califórnia, comprou um por Achou R$14,99 igual. na Ross lá. Comprei 3 aqui na Ross daqui. E não sei quem foi que tava em Miami também que comprou pelo mesmo preço na Ross. Então esse aqui provavelmente vai ter lá e é muito útil, segundo a Bruna. Até eu tô querendo comprar. E esse valor aqui, né, como é 20 dólares. Não, 15 dólares. 15? R$14,99. R$14,99. A gente tá calculando tudo por vezes 4. Exato. Que é mais ou menos o que tá o dólar agora. Não, ainda tá um pouquinho mais. A média de dólar. É, a gente tá botando 4. E a gente foi procurar no Brasil quanto é que tava. E tá R$80. Então compensa comprar aqui. É esse Babyliss. Exato. E tem muita gente que fica dizendo, ah, qual é a marca? Minha gente, a marca é aquela Marba, a mais barata, Mas né? vou mostrar pra vocês, vamos ver se... A marca que eu comprei foi essa porque era a marca mais barata da época, né? Agora vamos para o item número 5. Sabe aquelas coisas inúteis que você não vive sem na sua vida mais? Tá. Eu demorei. O que é isto? Uma panelinha. Isso aqui, minha gente, foi a melhor invenção do ser humano para quem gosta de ovo. Isso aqui é um cozinhador de ovo. Olhem que legal. Eu já tinha visto várias pessoas mostrando, mas eu nunca tinha visto um ao vivo. Então, olhem. É muito legal. Você coloca o ovo aqui e coloca água aqui embaixo. Exato. Fecha assim. Fecha ele. Todo um esquema. Fechou. E daí ele apita. Ligou na tomada. É o seguinte, você bota a água, aí bota os ovos. Aí liga na tomada e aperta o botão. Quando ele começa a apitar, é pra lhe dizer que sua água secou. Aí você diz, Bruna, quanto é que tempo demora pra cozinhar o ovo? Você vai na internet, aquele negócio que é de graça, lembra no Google? Pronto, você vai na internet pra pesquisar quanto tempo você cozinha o ovo, porque dependendo do tempo, a gema pode ficar bem cozida ou não. E também, além de vir esse espacinho, vem um espacinho pra fazer omelete. Exato, 2 espacinhos no caso. Isso. Você pode fazer 2 omeletes separadinhos, E na verdade não se limita somente a ovo. Eu gosto de fazer pra... Podem achar, que nojo. Eu acho uma delícia tomate cozido. Eu corto os tomates picadinho, boto os tomatinhos aqui dentro, boto um pouquinho de água e sal, jogo aqui em cima um pouquinho, cozinha e tá tudo certo. Não faz melação, não suja a panela, porque tomate na panela é um saco pra limpar depois. Nunca fiz. Isso aqui no instante sai. Minha gente, é vida esse negócio. Isso aqui eu amei, estou louca pra comprar. Vale a pena. Vocês estão vendo que eu tô totalmente influenciada pela Bruna. Já tô botando aqui na minha listinha, coloquem na de vocês, porque vale a pena. Cola em mim que é sucesso, galera. Eu paguei R$14,99, comprei na Amazon. Mas se você Eu vou deixar o link pra vocês aqui embaixo de tudo que a gente pesquisou. Se tiver no Amazon ou no Target, sei lá, eu vou deixar todo o link aqui embaixo pra vocês pesquisar, exato. Eu comprei na Amazon, mas se você for no Walmart e também nesses outros lugares, você consegue encontrar pela mesma faixa de preço. No Brasil, quanto foi que a gente viu? A gente achou por 60, não, 50. R$50. 50. Vale mais a pena comprar aqui. Então, Caso tudo contrário. depende, né? Vocês pesquisem antes de vir. Exato. Tudo será... Que você vale a pena. será sucesso. Como eu disse, a marca que você comprou, aquela mesma marca que a gente adora, Marba, mais barata. Eu olhei a marca, nem olhei marca, eu olhei preço. Pior que aqui não tem a marca, tem nem marca, minha gente. Dash. Tem Dash? Pronto, a Dash. Aqui, ó. Essa mesmo. Até agora não pifou, me serve, entendeu? E tá tudo certo, né? Item número 4. O que vocês acham que é? Já comenta aqui embaixo. Vocês acham que é o quê? Uma televisão? Não. Um negócio secreto. Negócio secreto. Quarto item na nossa lista é o meu lindo e maravilhoso vacuum. Só que esse vacuum, o que acontece aqui? A maioria... Peraí, vamos lá, vamos falar pras pessoas o que é vacuum. Vacuum é aspirador de pó. Isso, pra quem não sabe. Exato. Aqui a maioria das casas dos Estados Unidos tem carpete. Exato. E a maioria dos aspiradores de pó que a pessoa compra quando tem carpete é aqueles trombolhos gigantes, igual pesado, que dói os Vou braços. botar uma foto aí pra vocês verem. É esse aqui. Bota a foto aqui. É esse. Pronto. Só que esse aspirador, pra quem não tem tapete, não vale a pena. Porque é muito pesado, muito caro, é muito zoadento também. A maioria dos aspiradores você pode usar em piso sem carpete normal e com carpete. Exato. E eles vêm normalmente também com aspirador pra você aspirar sofá ou cantinhos menores que você não precisa disso tudo aqui, né? Exato. Aí eu comprei esse. Ó, vou mostrar pra vocês. Ele é muito levinho, ele é bem pequenininho, olha só. Leve, minúsculo. Pequenininho. Ele vem numa caixa, não tô exagerando, uma caixa desse tamanho aqui. Parece grande, mas ele é pequeno. Muito juro. fininha e vocês vão ficar passados com o preço. Eu acho
25? Não, R$19,90. Verá? Na cara. Baratinho, R$19,90. Nossa, eu botei 25 porque ela disse que era barato. R$19,90. Uau. Vale muito a pena. Se você é dona de casa, amiga dona de casa, tô ajudando você. Você não quer mais usar uma vassoura na sua casa? Usa um aspirador. E é muito mais prático. Eu tava até comentando com a Bruna, se você usa vassoura, você vai indo, e às vezes voa, né, as coisas, ou fica um pedacinho meio branco porque ficou grudado na vassoura. Muita confusão. Isso aqui, Bem mais suga fácil. rapidinho ali, ó, acabou. Muito prático. E a gente foi pesquisar também no Brasil. E o preço que a gente achou foi de R$150. Que é isso, Brasil? É a melhor coisa que vocês vão comprar. Vai ser muito prático. Vocês vão adorar, sério. Vou Ele mostrar a marca que ela comprou. Né? É da Milton, meu Deus, é essa? Não. Também aquela marca Marba, que a gente gosta, mais barata, mas enfim, a mais barata realmente E tem muito tempo que eu tenho esse aspirador, tem uns 3 anos já. Maravilhoso. Número 3 dos 7 itens, Ok. que é o... Ai, o meu queridinho, minha gente, pra mim esse seria o número 1. Mas tem outras coisas que a Giovana gosta mais, mas esse aqui é o número 3. Eu já comprei um desses. Eu tava comentando quando eu cheguei aqui na casa da Bruna. Eu disse pra ela, Bruna, o que eu tinha é um de copo e você põe a tampa e ele é, em vez de ser aqui embaixo, é assim. Exato. E daí você vira e você toma no copinho e vem alguns copos de diferentes tamanhos. E eu paguei 25 na época. E esse aqui, olha que Eu paguei prático. Aí eu comprei o mini blender, que ele é... Olha o tamanho da minha cara. Muito pequenininho. Tem um também que eu comprei pra minha mãe, que vem com 2 copos, que ele, acho que é $5 a mais. Eu não comprei porque eu não tenho necessidade de comprar 2 copos, porque eu só uso um. Aí eu pelo menos eu penso assim, esse eu paguei $15, o preço dele é $15 realmente no Walmart, na Best Buy, nos lugares que você for comprar. Nunca achei mais barato que isso, mas $15 nesse liquidificador $15 vale é muito barato. a pena. Foi a melhor compra que eu fiz da minha vida inteira. E no Brasil eu acho que tava caro, não é? No Brasil, o mini blender, Não. a gente viu a partir de R$70. 70, então. Igual a esse. Esse, como eu paguei 15, ficava R$60. Tipo, convertendo, se o dólar tiver a 4. Então vale a pena comprar aqui se o dólar tiver a 4. Sai mais barato. Sai mais em conta. Mas Sai R$10 mais em conta. Exato. Mas é que você vai fazer a conta. R$10 aqui, R$20 ali, 50 ali, né? É um dinheiro pra fazer o negócio. Vamos para o item número 2 dessa lista maravilhosa. Uau. Ai, gente, eu não vou muito pra vocês. Eu demorei pra me acostumar, mas depois virou meu xodózinho. É meu Google Home. Você tem em casa também, né? Tenho essa. Eu tenho um branco. Tem várias cores. Tem cinza escuro, cinza claro. Eu tenho rosinha. O Google Home, se você tiver o sistema todo na sua casa, ele pode acender e apagar as luzes, ele pode ligar e desligar o ar-condicionado ou o aquecedor que seja. Ele pode estar conectado com o Spotify, no caso tem o Spotify, que ele pode tocar música, ele liga alarme, ele faz todas as funções. Você só baixa o aplicativo no seu celular, que é de graça, Google Home. Você conecta nesse negócio, não demora 1 hora como eu demorei. O preço do Google Home aqui não é caro, minha gente. Você encontra a partir de $20 na Amazon, né? No lugar aqui, ó, Walmart. Até Best Buy, eu acho que tava... Exato. O Google Home também é mais preciso com informações. Tipo assim, se você perguntar como é que tá a temperatura, se você perguntar sobre as notícias do dia, ele vai lhe falar tudo. O valor do Google Home, aqui como eu falei, $20. No Brasil, minha gente, o roubo no Brasil a partir de R$170. Chocada. Não é caro? Vale a pena você comprar, fazer um business de Google, abre um quiosque de Google Home vem aqui, compra uns 10 e vende no Brasil. O assim, dólar pode estar R$5. Compra o Google Home aqui, que é mais barato que comprar no Brasil. Não, é muito mais barato. Muito mais em conta. Pra quem usa, né, minha gente? Também pra quem não usa, dinheiro jogado no ralo, né? Mas pra quem usa, vale muito mais a pena aqui, gente. Sério. O item número 1 é... Um Power Bank! Esse sim, pra mim é o queridinho, porque eu sempre estou sem bateria. Sempre. E ela não tem um Power Bank, ironia, né? Meu marido, que sempre tem bateria, comprou um pra carregar 10. Não, realmente. E eu um Power Bank é muito útil se você tá sempre conectado. Vou mostrar pra vocês a marca que ela comprou, mas você pode... Galera, essa marca é chinesa, pra quem não sabe. Agora sim, mito e verdade sobre marcas chinesas. Eu já trabalhei por uma empresa que vendia produtos chineses. Os fabricantes chineses produzem coisas que prestam, que funcionam, e coisa que não serve pra porra nenhuma, que você liga uma vez e quebra. É mais você saber... O meu truque, quando eu vou comprar essas coisas da China, é olhar a review. É olhar os comentários pra saber se funciona e se não funciona. Porque, na verdade, é meio que um tiro no escuro. R$19,90. $20! 20! Esse aqui, eu acho que é a coisa mais
útil que você vai comprar na sua vida. 8.000 amperes pra esse power bank. Você deixa ele carregando por mais ou menos 40 minutos, 45 minutos pra pegar uma carga toda. E você consegue carregar seu celular completamente de 5 a 6 vezes. Imagina. Então é isso, pessoal. Já acabou, Bruna. Tá vendo? Que legal. Não, as pessoas querem mais aqui, Bruna. Fica com a gente. Deixe seu comentário se você gostou dos produtos. Deixe sua dica se você achou que você comprou alguma coisa que é legal. Tanto no Brasil quanto aqui nos States, que a gente pode fazer a comparação depois, na verdade. Maravilhoso. E se vocês quiserem mais a Bruna, coloquem coraçãozinhos, Bruna volta. E não esqueçam de curtir esse vídeo, de comentar. Meu Deus, que maravilhosas de novo. A Bruna merece a curtida de vocês. Ai, eu mereço, não mereço. Curtem pela Bruna, entendeu? Tchau, queridos. Mas é isso, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Um beijo.